E aí pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, sou Ricardo Oliveira do seu canal Portal Refrigeração, também instrutor do curso de refrigeração e máquina de lavar do Portal Refrigeração. Legal? Depois a gente fala sobre isso, mas de qualquer forma, para quem quiser fazer o nosso curso, link na descrição, beleza? Tanto da refrigeração como do curso de lavadora Brastemp com osso. Certo? Bom, no vídeo de hoje a gente vai pensar em algumas ideias, principalmente para quem está começando no ramo, né, de assistência técnica, tanto de máquina de lavar quanto de refrigeração, como ganhar dinheiro, né, e ganhar experiência também, porque o maior desafio que a gente tem visto com o pessoal que está começando é uma certa insegurança, e na realidade a experiência, né? No curso a gente ensina técnica, no curso a gente ensina como funciona, mas nada como a experiência, né, para aperfeiçoar todo esse conhecimento adquirido lá no curso. Então o intuito desse vídeo é justamente esse, é dar uma força, né, algumas ideias de como ganhar experiência e dinheiro, que é bom, né? No início da carreira aí como técnico ou de refrigeração ou de máquina de lavar. Então, a gente vai falar de duas formas aí legais para a gente começar e espero que você se encaixe aí o mais rápido possível e comece a sobreviver, né? Viver de assistência técnica. Legal? Bom, primeira ideia que eu quero passar para vocês é trabalhando em uma assistência técnica. Bom, vocês devem estar admirados comigo agora, porque o principal argumento que eu uso, né, para que as pessoas tomem uma atitude de fazer o curso de refrigeração, o curso de máquina de lavar, é poder trabalhar por conta própria. E eu continuo falando para vocês que isso daí, na minha opinião, é a maior vantagem de todas para alguém que faz esse tipo de curso que a gente disponibiliza. É a possibilidade da pessoa trabalhar por conta própria. Porém, entretanto, a gente não deve descartar totalmente a possibilidade de ingressar, de trabalhar numa assistência técnica. Por quê? Desde que seja por um tempo limitado. Você estabelece um tempo, vou trabalhar 1 ou 2 anos no máximo nessa assistência técnica e depois eu vou partir para o meu, né, para minha independência, né, de trabalhar por conta própria. A não ser que você realmente queira e goste. Eu conheço técnicos, amigos meus, que trabalham há muitos anos em uma assistência técnica e eles não pensam em trabalhar por conta própria. Eles estão tranquilos, satisfeitos, né? Porque tem algumas facilidades em trabalhar numa assistência técnica, numa assistência já formada. Bom, então quais são as vantagens de trabalhar numa assistência, principalmente para quem está começando? Ganhar experiência, tá certo? Uma assistência técnica já formada, ela vai gerar, né, muitos serviços e esse serviço vai gerar experiência. E com a vantagem de que normalmente essas assistências técnicas, elas dão apoio, porque o interesse dessas assistências técnicas, e normalmente o dono de uma assistência técnica, por exemplo, meu interesse, o interesse de um dono de uma assistência técnica, é que você atenda o máximo de clientes possível, e o interesse também é que seus técnicos sejam bons, né? Prestem um bom serviço e você não vai ter problema com os clientes. Então, as assistências técnicas costumam dar um apoio muito bom, principalmente para técnicos que estão em início de carreira, né? Sabe, apoio de material, apoio mesmo de ajuda, né? Vamos ver o que está acontecendo. E é muito interessante. Para ganhar experiência, eu já trabalhei, né, no início. Durante um período de 2 ou 3 anos, eu trabalhei para uma assistência técnica
muito boa, fiz muitos amigos e foi onde eu ganhei muita experiência também. Teve um dia, me lembro como se fosse hoje, né, um verão muito quente que estava acontecendo e foi num sábado ainda. Eu me lembro como se fosse hoje, que todo mundo estava indo embora para o fim de semana e eu estava batalhando. Então naquele sábado eu instalei 4 compressores, certo? Isso daí me agregou muito mesmo para a gente chegar no patamar de hoje que a gente tem. Então, às vezes, é uma possibilidade, tá bom? Então, mas se o seu sonho é trabalhar por conta, considere essa possibilidade, nem que seja por algum tempo, só para você ganhar um pouquinho de experiência, certo? Outra vantagem é o seguinte, a assistência ela já tem os clientes, então você não vai ter que garimpar os seus clientes, mas é importante você não se acomodar, tá? Você não se acomodar nessa situação, porque a não ser que você realmente queira ficar nessa condição, né, de funcionário e não de empreendedor. Mas tem gente que gosta. Como eu disse, tem amigos que trabalham como funcionário de assistência técnica e estão muito felizes. Outra coisa que a assistência técnica elas costumam ter é treinamento. Normalmente as assistências técnicas elas estão sempre em contato com a fábrica, com o fornecedor ou alguém que surge com uma novidade. Aí eles oferecem um treinamento e convidam. Por exemplo, alguns treinamentos que eu já tive na fábrica da Tecans, no interior de São Paulo, em São Carlos, né, fazendo ali um dia de imersão ali para ver como que é uma fábrica de compressores, entender um pouco mais. Quando lançaram aquela solda para alumínio, eu fui convidado também para estar. Então, numa assistência, sempre vai ter esse tipo de oportunidade de treinamento. É legal participar, mas mesmo técnicos que não pertencem a uma assistência técnica, só dele ter um vínculo, muitas vezes, digamos, com uma boa loja de material de refrigeração, ele acaba sendo convidado muitas vezes para esse tipo de lançamento, para algum tipo de treinamento quando surge. Então considera isso daí. Embora eu sempre falo, nos meus argumentos, para você se tornar técnico de refrigeração, eu sempre uso, né, esse argumento, trabalhar por conta, que na minha opinião é a melhor coisa que existe, tá certo? Mas para quem está começando, é uma alternativa, é uma opção. E as assistências técnicas sempre são carentes de bons técnicos de refrigeração, certo? Eles investem em quem está começando, certo? Porque sempre a tendência dos bons técnicos é trabalhar por um tempo e montar sua própria assistência. Então sempre tem vaga, costuma ter vaga. Legal? Considera, é uma forma de você começar a fazer dinheiro enquanto você não se estabelece, né, no ramo, não pega aquela experiência e se estabelece no ramo. Uma outra forma muito interessante, eu tenho alguns alunos que eles fazem isso, fizeram isso, e aí me deu essa vontade de falar a respeito, comprando e vendendo. Por exemplo, eles compram geladeiras ou máquinas de lavar quebradas, e eles arrumam, né, e revendem. Compra, arruma e revende. Isso daí é legal, esse tipo de serviço, primeiro, porque gera um conhecimento, gera uma experiência sem pressão, entendeu? Digamos, na alternativa número 1, quando a gente falou a respeito de trabalhar numa assistência, é legal, tem o apoio, tudo, mas tem uma certa pressão. Quando você compra e você leva para a sua oficina, para a sua casa, oficina/casa, você não tem a pressão, então você consegue trabalhar com mais tranquilidade, você consegue aprender com mais tranquilidade. Legal? E aí você revende. Aí algumas dicas para quem quiser optar. Olha, se eu fosse começar hoje, eu acho que seria esse o campo que eu começaria. Comprando quebrado, arrumando e revendendo. Com a experiência, com o que eu sei hoje, seria isso que eu faria. Por esse motivo, primeiro, vai gerar uma experiência legal,
né? Inclusive tem alguns alunos que eles falam, olha, eu estou aqui com uma máquina velha, eu estou treinando nela. Eu estou aqui com uma geladeira velha e ela está sendo meu laboratório. Então, dá para fazer isso, certo? Então você chega, compra, arruma e vende. Agora, os cuidados para isso. Primeiro, porque quando você começa a divulgar que você está comprando, né, equipamentos assim com defeito, começa a aparecer, tá? Começa a aparecer um monte. Mas aí a questão, o segredo é na hora, o segredo, né? Um dos segredos é a hora da compra. Hora da compra é o seguinte, você tem que calcular mais ou menos assim. Digamos, que é uma geladeira. Não pode ser uma geladeira muito velha. Se for uma geladeira muito antiga, então você vai ter que pagar muito, muito barato, porque depois é mais difícil de você vender. Agora, digamos que você olha para a geladeira, você percebe, é um modelo relativamente novo. E tem bastante. Na realidade, tem mais. As geladeiras mais antigas, elas não quebram tanto quanto algumas nos dias de hoje. Mas, devaneios à parte aí, então a questão é a seguinte, então você tem que ter uma noção mais ou menos de quanto uma geladeira compatível com aquela está custando nova. E aí você chega e calcula que talvez você consiga vender por 50% do valor. Então, para começo de conversa, o principal na hora de comprar é o preço que você vai pagar e a aparência. A aparência tem que estar muito bonita, tá certo? Para você conseguir vender, você vai vender. Eu estou dizendo que você vai pagar 50% do valor. Então, você vai pleitear 50% do valor. Então, digamos que uma máquina de lava-roupa custe 1.200, então você calcula que você vai vender por 600. Então, na hora de comprar, você até explica isso para o cliente. Às vezes você fica até sem jeito de chegar e fazer uma oferta, mas você explica para o cliente, olha, eu estou comprando para revender e eu vou revender por tanto. Então, digamos, 1.200, você vai vender por 600, se tiver sorte, uns 500, né? Então você explica, eu vou vender por a faixa entre 500 e 600, então não posso pagar mais do que 100, 150, estourando, porque se você pagar mais que isso, você corre o risco de trocar figurinhas. Sabe o que é trocar figurinhas? É um termo que a gente usava por aqui. Ele se refere a crianças, né, que tem aqueles álbuns de figurinha e trocam sem ganhar nada, né, uma pela outra. Não, você não está aqui para trocar figurinha, você está aqui para ganhar dinheiro, para gerar lucro. Então, você tem que comprar por um preço que vale a pena o conserto, tá certo? Então, você vai comprar por um preço, não tem que ter vergonha de chegar e oferecer barato, não tem como. Oferece, né, o valor. Por quê? Porque você vai gastar alguma coisa em peças. É lógico que as peças, e normalmente as lojas de peças, tanto para refrigeração como para máquina de lavar, elas costumam ter um preço mais em conta para técnico. Então, normalmente, elas têm uma tabela para técnico e tem uma tabela para o usuário final. Então, o técnico sempre consegue comprar um pouco mais barato, mas você não pode vacilar, tá certo? Você tem que estar inteirado e colocar tudo na ponta do lápis, o que você está gastando, procurar, certo, os melhores preços, as melhores ofertas, no caso, de repente, você que trabalha, né, vai trabalhar com máquina de lavar, de repente você passa numa loja, eles estão fazendo ali uma promoção de bomba, eletrobomba. Para quem faz o meu curso, a gente ensina sobre bomba, que na realidade a gente não troca a bomba completa. Normalmente, eu só troco a parte elétrica da bomba, né? O corpo a gente não troca. Então, muitas vezes você encontra alguma promoção. Olha, leve 5 e pague 4. Então, você já leva, porque é uma coisa que você usa muito. Então, sempre procurar conseguir os preços melhores para poder bancar esse tipo de serviço. E pensa no que eu falei. Antes de comprar, olha muito na aparência, certo? Tem coisa que não vale a pena.
Se a aparência estiver ruim, porque as peças de acabamento normalmente são as mais caras, certo? As peças, tipo, digamos, uma máquina com a tampa quebrada, ou painel quebrado, ou o gabinete enferrujado, vai encarecer muito. Então você calcula direitinho, procura saber quanto é que está antes de fazer o negócio, porque depois você vai ficar com uma máquina que saiu muito caro na mão e você não vai conseguir vender por um preço que você recupere o seu investimento e tenha algum lucro. Geladeira é a mesma coisa, tá certo? Tem pessoas que às vezes pegam a geladeira e ele pensa, não, vai fazer tudo. Aí ele chega, troca a gacheta, troca compressor e faz um monte de coisa. Chega, quando põe na ponta do lápis foi, né, não vai ter como recuperar aquele investimento. Então só troca, só faz aquilo que realmente for indispensável para o bom funcionamento dela. Se a gacheta tá boa, né, se dá para dar uma modelada na gacheta e sem trocar, faz isso, tá certo? E na hora de vender, agora é que tá. Na hora de vender, de vez em quando eu não tenho espaço aqui para fazer isso, tá certo? Mas de vez em quando aparece coisa tão boa que aí eu pego, né? Eu chego e falo, vou dar um jeito. E aí eu pego, trago, faço o que tenho que fazer, arrumo e coloco para vender. Sabe como eu gosto de vender? Eu gosto de vender nesses sites de venda, tipo OLX. É muito bom. Todas as minhas geladeiras, máquinas que eu compro assim para vender, eu vendo na OLX. Tá certo? Não que eu procure, nem não que eu fique atrás, mas de vez em quando aparece uma coisa boa, sabe? Muito boa, imperdível. Aí eu adquiro para fazer esse trabalho, né, de arrumar e revender. E eu costumo colocar na OLX, tá? Deve ter outros sites aí. É que eu vendo muito rápido, né? E na OLX, o que eu faço? Eu coloco, mas eu não me identifico como assistência técnica, não me identifico como técnico. Eu me identifico como uma pessoa que está se desfazendo da máquina ou da geladeira. Por quê? Porque assim eu consigo vender um pouco mais barato. Por quê? Se eu me identifico como técnico, eu tenho que dar garantia. E aí, se der alguma garantia, aí complica. Tá certo? Então eu não me identifico, certo? Inclusive, no meu caso é até mais fácil, porque quando o comprador vem, ele não vai numa oficina, ele vem na minha casa, certo? Eu não tenho uma oficina física. Então quando eu faço isso, faço na minha casa. E deixo ela num lugar que não vai identificar como técnico. E aí eu consigo vender por um preço mais barato sem dar a garantia. Por quê? Se você tiver que dar garantia, você vai ter que vender mais caro. Entende isso? Com garantia é mais caro, porque pode acontecer e você, né, não tem como você bancar, no caso, uma garantia e de repente o seu lucro vai para o espaço. Legal? Então, deixa eu ver quantos minutos, já 18 minutos de vídeo. Espero que você se decida, né? Eu não sei se você já é técnico ou não. Tem muitos dos meus alunos que são técnicos, né? Que fizeram algum curso, mas ainda estão inseguros e estão estudando comigo para melhorar a técnica. Tem gente que não sabe nada, tá do começo. Então, se você quiser, o link está aqui embaixo, tanto do curso para máquina quanto do curso para refrigeração. E vai ser um prazer poder ajudar você. Legal? Esse foi o vídeo de hoje. Portal Refrigeração, não esquece do like, não esquece da inscrição, ativa as notificações. Tudo que você tem que fazer, faz. Ajuda esse canal a crescer e ajudar mais gente do ramo, né, de refrigeração e máquina de lavar. Valeu, um abraço, tchau, tchau. Até a